Pessoal, então aqui uma demonstração de um trabalho que eu desenvolvi já há um tempinho de coordenação e compatibilização de projetos. Então aqui a gente tem uma residência, na verdade são duas residências, né, no mesmo lote, na região da Grande Floripa. Edificações que a gente pode ver aí seriam de alto padrão, não é? Uma área comum aí, área de lazer interessante de ambas as edificações. E bom, o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, a partir de uma demonstração muito simples, é mostrar o que o uso do Navisworks, um dos módulos que a gente usa aqui na pós de BIM, bem como na pós de gerenciamento de obras e projetos, a gente utiliza esses softwares aqui. Quais são os benefícios e o valor que o uso desse software, desses fluxos de trabalho que a gente apresenta, qual é o valor que isso gera para as partes interessadas do projeto, certo? Então, aqui a gente já tem esse projeto a nível avançado, né? E aqui eu vou fazer apenas uma demonstração entre arquitetura e estrutura. Então, o que a gente pode ver aqui é, se eu fizer um recorte na edificação, dessa forma, eu vou ver, por exemplo, como é que está hoje a questão do lançamento da estrutura. A gente consegue ver que é uma laje com cubetas, uma laje nervurada. E como é que está, por exemplo, a questão dela com o forro, ou seja, o espaço de entreforro para a passagem das instalações. A gente consegue ver por esse corte aqui que apareceu nessa posição, né? Eu poderia, obviamente, mover o corte para onde eu quisesse. A gente consegue ver que a gente tem aqui, então, nessa edificação, o pavimento térreo, o pavimento superior e ainda ali uma espécie de ático, um terceiro pavimento, que aqui a gente está usando como escritório. Então a gente consegue ver se o espaço de entreforro em cada um desses pavimentos está adequado. Por exemplo, imaginem que lá no plano de execução BIM, um documento que a gente coloca lá na frente, a gente desenvolve no começo dos trabalhos para, entre várias outras coisas, regrar como é que todos os projetistas vão trabalhar aqui em BIM. Imaginem que no plano de execução BIM, a gente definiu em conjunto que o espaço de entreforro vai ser, por exemplo, 20 centímetros. Então, eu como coordenador de projetos, eu posso usar aqui o Navisworks para verificar se a gente de fato está tendo esse valor respeitado. Basicamente fazendo um corte na edificação em 3D, como eu acabei de fazer, vindo aqui na guia Review, ferramenta Measure, Point to Point, e eu vou trancar aqui o eixo Z para ver se a gente vai ter entre o topo do forro e o fundo da laje os 20 centímetros. Temos até mais, 25 centímetros. Então estou vendo que o valor aqui está sendo respeitado. 25 centímetros nesse pavimento, consigo perceber que a gente tem isso respeitado. Posso ir para o pavimento superior, fazer a mesma cota, nas mesmas referências e ver que a gente também tem 25 centímetros. E posso fazer isso também lá em cima, naquele terceiro pavimento. Dá para ver que a gente vai ter um valor menor ali, né? E ver se a gente vai ter entre o forro e a laje 20 centímetros. Estamos contando com 18 centímetros no momento. Então imaginem que esses 18 centímetros, como eu acabei de dar esse exemplo, ele não está de acordo com o que havia sido combinado no plano de execução BIM. Então eu como coordenador, eu posso verificar isso e tratar isso diretamente como uma não conformidade, documentar essa situação exatamente aqui no Navisworks e passar para quem de direito, para quem tem a posse desses elementos, para fazer as modificações conforme o nosso plano de execução. Então, eu poderia simplesmente criar dessa situação aqui uma issue, como a gente fala aqui em coordenação de projetos. Ou seja, aqui no Navisworks, eu vou criar aqui uma questão a ser resolvida, uma issue, pelo arquiteto, para que a gente possa ter aqui os 20 centímetros, se de fato esses 2 centímetros aqui que faltam realmente fazem diferença, se é uma decisão que deve ser tomada mesmo no estágio avançado de projeto como a gente se encontra. Então aqui a gente consegue ver, e a gente veria, evidentemente, todas as instalações, se a gente aqui tivesse elas ligadas, né? Todas as instalações ocorrendo. Então aqui eu posso navegar simplesmente por essa edificação, posso mudar, vindo aqui em Section Tools e clicando aqui em mover, eu posso mudar instantaneamente a posição dessa caixa, reparem. Consigo então criar algo nesse sentido, onde eu consigo ver também a outra casa, né, que está ali ao lado, para ver também, para fazer o mesmo tipo de verificação e ver se a gente tem os 20 centímetros de entreforro para viabilização das instalações. E daí eu vou vendo já algumas outras questões a serem resolvidas. Por exemplo, hoje o forro que está lançado aqui na sala dessa edificação, ele não está com a sanca, ele não está indo encontrar a laje. Portanto, a gente está tendo aqui uma visão aberta. Quem está olhando aqui pela escada está vendo ali a laje. Isso é uma não conformidade, isso é falta de um acabamento e, portanto, tem que ser resolvido. Essas e tantas outras questões
a gente encontra a partir de método dentro de um fluxo de trabalho motivado por ferramentas BIM. Algo que a gente aprende aqui na pós de BIM, Master BIM para edificações.